Queridos alunos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do PET. Estamos agora na semana 3, aos alunos aí em especial da Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida de Passa Quatro. Meu nome é Éder, professor de Sociologia. Aí estão os dados que vocês podem enviar às atividades. Fiquem atentos que agora daremos sequência ao nosso conteúdo. Na semana 1 nós falamos de raça, que é um conceito que o indivíduo ele carrega por conta da sua aparência física, a questão hoje da hereditariedade, são componentes que mostram a nossa questão da nossa aparência e de tudo que vem de nós. E agora nessa semana 3 nós trabalharemos um tema mais amplo, que é a questão da cultura, né? Que a cultura é algo que tem a ver muito com a nossa relação com as pessoas, com o mundo que a gente vive, um contato que é muito importante, que vai moldar as nossas características com relação a alguns pontos, né? Então aqui está uma tabela que mostra aqui quase todos os itens inerentes à cultura, só que ela é muito mais ampla ainda, né? Nós falamos aqui da questão da linguagem, né? Hoje nós temos a língua portuguesa, mas cada localidade do Brasil tem um sotaque diferente, um jeito de falar, as gírias, a questão da moral, por exemplo. O que é moral aqui no nosso país, em alguns lugares não é. A religião, não existe uma religião padrão. Cada religião é de um jeito em cada lugar do mundo e dentro, às vezes, do mesmo país existem várias religiões. Questão da alimentação, né, os pratos típicos de cada localidade. Aqui no Brasil nós temos os pratos típicos, a exemplo, na Bahia que tem um acarajé, no sul do Brasil que tem o chimarrão, né? Aqui em Minas nós acabamos ficando populares por conta do pão de queijo, alguns outros pratos e outros assuntos agora com relação à economia. Cada país tem a sua, cada estado tem a sua economia, cada município tem a sua. A política é de um jeito em cada país, em cada lugar, a justiça. O que é certo aqui no Brasil, de repente lá no Marrocos não é, né? Roubar aqui no Brasil, infelizmente nossa lei hoje é falha e os ladrões estão na rua. Lá no Marrocos eles perdem a mão, dependendo da reincidência ou do tamanho do crime, eles podem ser mortos, condenados, né? A traição, o adultério aqui no Brasil é uma coisa que não dá um problema muito sério para a pessoa, né? Lá no Marrocos eles vão para chibatadas, né? Eu levei em conta uma outra cultura para comparar. Questão da arte, né? Aqui no Brasil nós temos também a arte, ela é aceitável até que ponto aqui no Brasil, em outro país é diferente. Os costumes, a questão da arquitetura, né? Quando você vê se as fotos ou imagens lá do Catar, por exemplo, a arquitetura lá é toda chamativa. Então tudo isso tem a ver com cultura, a música, a dança, a questão aí dos pratos típicos e tudo mais, né? Então a cultura ela é associada de várias formas, seja ela artística, técnica, da humanidade, como a música. Aqui tem uma imagem, como vocês podem ver aqui em cima, que mostra o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, em 1500. É o momento do nosso descobrimento, né? Pedro Álvares Cabral e toda a sua comitiva de portugueses. Aqui é importante frisar que um dos exercícios do PET de semana 3 tem tudo a ver com essa imagem, com esse momento que o nosso país atravessava. Aqui está o povo nativo do nosso país, que são os índios, né? O Brasil verdadeiramente é entregue aos índios, né? E o que acontece nesse momento? Os portugueses eles vêm com o intuito, obviamente, de conhecer o nosso país e levar tudo de bom que nós temos em termos de matéria-prima. Ou seja, eles vieram para explorar, para vender isso na Europa, tudo que eles conseguirem levar daqui do Brasil para ganhar dinheiro. Então o objetivo ele era comercial. Só que eles ainda acreditavam que os povos que moravam aqui no Brasil, que eram os índios, tinham uma geração atrasada, era uma cultura defasada. Então eles acreditavam que ainda iriam passar para nós uma cultura superior, né? Então o exercício ele fala sobre isso também. Então é importante vocês avaliarem as alternativas e entenderem qual que é a moral da história, o que realmente fazia, o que valeria a pena para as pessoas que vieram explorar o nosso país, né? Tinha respeito? Será que eles respeitaram a religião que existia aqui, a cultura que existia aqui? Não sei. Eles acreditavam que eram superiores, né? Mas aí vocês vão poder avaliar no exercício.
Características da cultura. Essa é uma pergunta importante. Trabalharemos isso em prova, em outras atividades também. A cultura de um país ela não é única, ela não é fixa. Ela está em constante movimento, se alterando, e inclusive com o passar do tempo. Algumas coisas mudam rápido, outras demoram mais. Afinal, nós não conversamos, nós não nos expressamos mais da forma como antigamente. Hoje a tecnologia deu lugar basicamente a essas conversas, né? A gente vive um momento diferente, um momento de auge tecnológico. Nós não comemos as mesmas coisas, não estudamos, nós não trabalhamos da mesma forma. Hoje o home office tem ganhado força, o desemprego mais ainda, né, infelizmente. Então por isso nós dizemos que a cultura ela é viva, ela se transforma, está em constante mudança e em cada lugar ela é do seu jeito. Não existe, principalmente isso, né? Não existe uma cultura melhor do que a outra. Não existe esse senso de achar também que uma pessoa ela não tem cultura porque de repente ela não tem estudo. Tá? Isso é falso. O fato da pessoa ter uma questão de estudo não quer dizer que ela não tenha cultura. Tá? A cultura ela não está ligada à escolaridade da pessoa, ao grau de instrução dela. Tá? Multiculturalismo, isso é válido para o nosso país. Né? Nós vivemos num país que é multicultural, ou seja, nós temos muitas culturas dentro do mesmo local. Né? Então o Brasil é um país que é praticamente continental, ele é muito grande, pessoas que vieram de várias partes do mundo, a começar pelos portugueses, mas tivemos invasões holandesas, tivemos povos espanhóis, ainda nesse período colonial nosso, depois chegaram aí os italianos, japoneses, pessoas de todas as partes aí do mundo hoje residem no Brasil, que é um país muito receptivo. Então isso colaborou para o nosso multiculturalismo. Infelizmente nós perdemos muita coisa, mas essa mixigenação dos povos, ela fez bem para o Brasil, que se tornou hoje com certeza um dos países, para não falar que é o país mais multicultural do mundo. Né? Nós temos comunidades ribeirinhas, costumes diferentes das grandes cidades do interior árido do sertão, os quilombolas, comunidades tradicionais formadas durante esse processo de escravização de negros e negras no Brasil também. E o sotaque e a forma de cozinhar, né? Tempero e até a moradia. Então tudo isso faz parte do nosso multiculturalismo. Outra pergunta importante de prova: o que é, professor Éder, o que é etnocentrismo? Né? Etno vem de etnia, né? Centrismo, centro. É você achar, ou uma pessoa de um determinado grupo achar que aquele grupo que ela faz parte é o melhor grupo, somos o centro de tudo e os outros de repente a gente nem considera, né? Então isso é o etnocentrismo, é acreditar que aquele grupo que eu faço parte ele é o melhor e eu achar que ele está no centro de tudo. A exemplo disso, o nosso mapa mundi, né? Ele comumente é usado com a Europa no meio, a América do lado esquerdo da nossa visão e o Oriente, né? Os continentes ali asiáticos, a questão da Oceania para o lado direito. Nos Estados Unidos eles colocam o mapa mundi com a América no meio, né? E aí a Oceania e o Oriente para o lado esquerdo e a Europa para o lado direito, né? Então a América é o centro, né? Então os americanos, né, os norte-americanos acreditam ser o centro do universo literalmente. Então isso é etnocentrismo, tá bom? E aí os exercícios do PET, né? E aí peço para que vocês façam questão aí da leitura desse texto, e aí ele pede uma opção errada do que não é questão de cultura, não é multiculturalismo, né? Então nós temos a alternativa A e D com duas palavras aí que tem a ver com multiculturalismo ou não, né? E a letra E nenhuma das alternativas, se nenhuma delas vocês acharem que é a opção errada. Se vocês acreditarem que todas essas palavras fazem parte do multiculturalismo, nenhuma das alternativas seria comumente aí, tá bom? Então tá fácil esse exercício, eu já até soprei sem querer aqui, eu fui passar, mas já ficou de lambuja para vocês. E o exercício 2 tem a ver com a exploração dos portugueses aqui na análise de um jurista, o que eles levaram em conta quando exploraram o nosso país. Tudo bem? Agradeço a participação, estejam sempre atentos ao nosso canal no YouTube, para que vocês possam entender melhor a sociologia de uma forma muito didática, trabalhando os PETs que o Estado mandou nesse primeiro bimestre deste ano. Muito obrigado a todos.